Altos executivos do mundo, tremei. Esse foi mais ou menos o recado enviado por um atentado cometido no começo de dezembro contra o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, em Nova York. A companhia ocupa o posto de maior empresa de saúde do mundo em receita e valor de mercado de quase $500 bilhão. Os números contrastam com a precariedade do sistema de saúde oferecido para a população dos Estados Unidos. Luigi Mangione, autor dos tiros que mataram o CEO, passou a ser visto como uma espécie de vingador por uma parcela da população e virou celebridade instantânea, com direito a cortes nas redes sociais, fã-clubes e homenagens. Apesar da violência do crime, a comoção do público comemora sua motivação. Por elite de tomadores de decisões, chamados de parasitas tacanhos pelo Mangione, e que afetam milhares e não parecem se importar com os efeitos nefastos das suas escolhas. O que esse atentado diz sobre o sistema de saúde estadunidense? E o que a reação ao ato do Mangione diz sobre a sociedade que a gente está vivendo? Quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor de Direito e de Relações Internacionais, o Fabrício Pontin. Professor, prazer te receber aqui no Em Detalhes e no ICL também. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar contigo, Gabriela. É um prazer estar com vocês aqui no ICL. Acho que a gente vai poder ter uma conversa bem legal hoje, bem interessante. Então, antes de mais nada, em que circunstâncias tudo isso aconteceu? Tem até um documentário que está sendo planejado para ser produzido, enfim, é uma história que está mobilizando as redes sociais. Então, entender tudo isso antes da gente entrar no sistema de saúde, em toda a complexidade também envolvendo esse caso. Bom, o caso é um caso bastante peculiar, né? Tanto que capturou a imaginação de todo mundo. Eu acho que esse é o primeiro ponto é como aconteceu, porque realmente pareceu uma cena de filme. É uma operação estranha da polícia também. Inclusive, isso também acabou virando meme. Essa é uma das coisas mais interessantes desse caso, é que ele é um caso que imediatamente ele é capturado pela internet, ele é capturado, a imaginação, né, da internet captura o caso, e já se começam a criar memes, então memes sobre quem seria o cara, pessoas se reunindo para dizer que são clones ou parecidos com o camarada que apareceu no vídeo, né, dizendo que não era para denunciar se você tivesse alguma informação, e rapidamente conseguem traçar ele por causa de um café, que ele parou para tomar um café na Starbucks, depois parou no McDonald's, e é a partir dessas duas coisas que conseguem traçar o caminho que ele fez e capturá-lo, né? Então, desde a abordagem, que é uma abordagem pública, num lugar público, por um CEO, até a forma como o assassinato repercute logo depois nas mídias e a forma como ele é capturado, esse é um caso extremamente interessante, porque ele imediatamente repercute dentro das comunidades, especialmente entre outros CEOs, entre outros executivos, né, especialmente executivos de saúde, para pensar, olha, apesar de você ter muito dinheiro, ter muita segurança, isso não impede você de ser vitimado por um ator desse tipo, né? E daí a outra parte que é o caso do Luigi imediatamente ter virado uma espécie de anti-herói, né? Ou de herói popular pelo caso das rejeições, né? Ou da grande rejeição que os planos de saúde têm nos Estados Unidos por N motivos que a gente pode discutir na sequência. Mas o que mais chama a atenção sobre o assassinato é o quão público ele foi. Que o cara consegue fazer isso na rua, consegue fazer isso diante de uma pessoa que é uma pessoa que a gente esperaria e que tem, né, uma segurança muito forte, que ainda assim ele consegue fazer a abordagem, ele consegue não ser capturado imediatamente, só é capturado porque ele comete alguns erros, e fica claro que ele esperava ser capturado, né, porque ele tinha um manifesto com ele já tinha todo um roteiro pelo que ele ia fazer logo depois da captura, né, então não era como se ele esperasse que ele ia sair impune com esse crime, mas é interessante ver como foi toda a primeira parte, justamente esse primeiro momento, que é o momento onde ele faz a abordagem, ele comete o ato e ainda consegue sair, e imediatamente, logo depois que o assassinato é divulgado
e as imagens dele, sem identificação, são divulgadas, imediatamente ele já começa a ser romantizado, né? Já começa a ser colocado como uma figura romântica, como uma espécie de herói aí por parte da população, eu diria mais anti-herói, né? Pela questão da rejeição ao sistema de saúde, aos planos de saúde nos Estados Unidos. É muito bom isso que você coloca, professor, como uma espécie de anti-herói. Eu quero até lembrar, né, quais eram as palavras que foram encontradas depois nas balas que foram utilizadas pelo Luigi, né? Delay, deny e depose, né? O atrasar, Exatamente. negar e destituir. É o Destituir. nome de um livro que também acho que vem a partir daí, né? O livro do Jay Feynman, que é um professor de direito também, e basicamente ele explica, né, no subtítulo do livro, por que as seguradoras não pagam indenizações e o que você pode fazer a respeito. Aí a gente entra, acho que nos aspectos de o quanto a United Health, né, que é especificamente a empresa onde esse CEO trabalhava, né, onde ele estava à frente, e com um valor de mercado de 566 bilhões de dólares, e também, aí um aspecto muito importante, negando até 36% dos pedidos dos segurados, né? Então, pessoas, de maneira geral, que tentam ou fazer exames ou qualquer tipo de procedimento, assim. Qual é o cenário que a gente tem quando a gente olha especificamente para a United Health? A gente está falando da maior, mas ela pode também... a gente pode olhar para ela como um exemplo do sistema de saúde dos Estados Unidos, né, que é um sistema privado. A sociedade norte-americana é uma sociedade caracterizada por violência política. E esse ato pode ser caracterizado como um ato de violência política, violência social, né, que também está predicado no acesso livre, no acesso fácil a armas, na cultura de violência dentro dos Estados Unidos. Às vezes a gente não pensa nos Estados Unidos nesses termos, porque a gente quer pensar nos Estados Unidos como uma grande democracia, e claro, ok, tudo bem, mas também é um país marcado com uma história de violência política muito forte, com uma história de violência interclasse muito forte, aonde esse ato do Luigi também se coloca. E daí quando a gente coloca esse ato do Luigi, esse assassinato, dentro do contexto do sistema de saúde, que é o que tu colocaste aqui no início, eu acho que tem uma chave de leitura que é muito importante, que é uma virada aqui, que é a virada dos planos de saúde que trabalhavam para os segurados, para planos de saúde que estão focados, sobretudo, em atender o interesse dos acionistas. Então, os planos de saúde não estão mais voltados para adimplir, né, para conseguir cumprir as suas obrigações com os segurados, mas sim de dar um retorno para os seus acionistas. E esses CEOs, eles são premiados, eles ganham prêmios enormes, né, milionários, quanto mais retorno eles dão para os seus investidores, para quem é acionista no plano. E como é que esse investimento vai retornar para os acionistas? Através da minimização de custos, o que é outra forma, uma forma delicada de dizer que os planos de saúde, que os executivos são premiados na medida que eles conseguem achar formas de retirar o benefício dos beneficiários. Ou seja, quanto menos o seguro funciona como um seguro e mais funciona para capturar dinheiro de quem é segurado e transferir esse dinheiro para quem é acionista, né, mais o executivo é premiado no final do seu ciclo, no final do ano, com bônus, com todo tipo, né, de benefício. E quando mais você aprende sobre esse tipo de situação, é claro que causa indignação, ainda mais num contexto onde basicamente não existe um sistema de saúde federal, né? Os Estados Unidos não têm um sistema de saúde gratuito, como o SUS, por exemplo, em nível federal, e tem um sistema no nível estadual profundamente quebrado e extremamente confuso. E aí a pessoa acaba contratando um plano de saúde para não precisar ficar dependente da confusão dos sistemas estaduais, né? E o sistema de saúde que ela contrata, que é um sistema de saúde caro, não consegue dar para ela o benefício mínimo que ela contratou. Então, esse tipo de situação é um tipo de situação que é colocada dentro de um contexto maior aqui, que é um contexto onde o sistema americano de saúde é parte de um sistema maior, que é um sistema financeiro. E conforme ele foi incorporado pelo sistema financeiro, ele funciona cada vez mais nessa lógica de beneficiar os acionistas do plano, né, e não os beneficiários que contratam o plano. Essa inversão é uma inversão profundamente perversa.
E tudo indica que essa inversão é parte do que acabou radicalizando o Luigi, né? No caso, ele estava com um problema, se não me engano, de coluna, né? Estava com bastante dores, não conseguia o apoio do plano, o plano negou o medicamento, disse que o contrato que ele havia assinado não tinha cobertura, né, para o que ele precisava. Então é o deny, né, aí das três fases, né? Ele é o deny, ele é a negativa do plano diante do pedido, e ele se viu com muita dor, se viu com muita e resignado com relação a essa situação. E parece que isso foi parte de um processo de radicalização. Agora está todo mundo mapeando o perfil dele, porque ele não é o perfil do que nós chamamos do cara que comete esse tipo de assassinato ou esse tipo de crime de violência política nos Estados Unidos, tem várias pesquisas que caracterizam como os garotos perdidos, né? Que é esse perfil do homem jovem que não está inserido dentro do contexto dele escolar, não está inserido dentro do contexto universitário, não está inserido dentro do contexto social e acaba cometendo esse tipo de assassinato político, de assassinato público com um manifesto, né? A gente pensa no caso dos assassinatos em massa em escola, dos assassinatos em massa. Teve mais um essa semana nos Estados Unidos, é algo rotineiro, dos assassinatos em massa por exemplo, assassinos e seriais nos Estados Unidos. O Ted Kaczynski, que era o Unabomber, né, que era um outro caso, que muita gente está comparando esse caso com o caso do Unabomber. E são casos, geralmente, de pessoas isoladas do convívio social. Esse não era o caso do Luigi. O Luigi não era um camarada que estava isolado do convívio social, Gabriel. Ele era um cara que estava muito bem inserido, era de uma família tradicional, estava numa escola da Ivy League, estava na Pennsylvania University, uma das grandes universidades norte-americanas, num curso de engenharia, era um cara que namorava, então ele não era um garoto perdido. Né? Professor, E ainda assim, esse caso radicalizou ele. Isso é muito interessante. Eu quero justamente entrar no perfil do Luigi Mangione também, que você pudesse explicar um pouco, porque tem uma curiosidade ali de que maneira a família dele enriqueceu, né? Ele cresceu numa família que ficou, né, ganhou dinheiro com cuidado de idosos. Achei isso assim muito interessante de entender que ele cresceu nesse meio. E mais do que isso, como você já disse, né, professor, ele tinha um manifesto com ele dizendo que ele reconhecia a violência do que ele estava fazendo, a radicalidade disso, né, mas que isso era necessário. Então, ele estava muito consciente dessas ações. De novo, eu acho que é um processo de radicalização que a gente consegue mapear relativamente bem. Agora, o que me interessa, eu acho que deve interessar a todos nós nesse caso, é o perfil de quem está sendo radicalizado, como e por qual motivo e em qual momento político dentro dos Estados Unidos. E uma das coisas interessantes muitas vezes, e isso eu acho que é interessante também acompanhar, é o processo de despolitização que se faz com relação ao ato do Luigi. Eu acho que isso é muito interessante também, de transformar ele, por exemplo, num garoto bonito que cometeu um ato, né, e focar nisso, e daí focar, por exemplo, agora, por exemplo, ele acabou de ser denunciado, né, um ato de terrorismo. E se você pega o manifesto ele é, em alguma medida, um chamado para denunciar a situação. Né? Essa situação que já vem nos Estados Unidos há muito tempo, é só ver a centralidade da discussão sobre o atendimento médico e falta de atendimento médico nos Estados Unidos. Então, o perfil dele como um cara que vai se radicalizando até chegar no ponto que decide que seria um ato proporcional matar o executivo do plano, um dos executivos do plano de saúde que estava negando atendimento a ele é interessante porque ele se insere dentro de uma lógica que é uma lógica dupla. Por um lado, a lógica da violência política, que é uma lógica tipicamente americana, e a outra lógica que também é tipicamente americana, que é a lógica da radicalização através da negativa da inserção, da negativa do cumprimento de algum contrato, de alguma prestação, de algum direito básico. E isso que tu colocou da história da família dele é muito interessante, porque a gente olha a história da empresa dos pais dele, ela ainda é uma empresa que a gente poderia colocar no estilo antigo de empresas de atendimento, que eu quero dizer, ela não é uma sociedade anônima,
com acionistas, né? Ela é uma empresa limitada que não tem tanto esse modelo, então provavelmente era um modelo mais de cuidado primário, que é um modelo que está sendo gradativamente abandonado em favor desses modelos de financialização do atendimento de saúde. E isso é algo que, do ponto de vista existencial, é muito importante da gente discutir também quando a gente discute esses casos. Não perder de vista que o que acontece no caso do Luigi é a morte de um CEO, mas de um CEO que estava, em alguma medida, sendo premiado quando negava atendimento de saúde. E negar atendimento de saúde também é caso de vida ou morte. Né? Também, e isso num contexto onde, por exemplo, as pessoas estão apelando para opiodatos nos Estados Unidos, toda essa questão, né, com a crise ali do fentanil, de todos esses remédios que são remédios para dor, que as pessoas apelam para eles porque são remédios baratos e elas não têm a oportunidade de ter o atendimento de qualidade que elas deveriam ter dentro de um sistema de saúde, por exemplo. Então tem uma série de crises aqui onde o sistema de saúde também é responsável, especialmente esse sistema de saúde privado e financializado, né? Ele é responsável pela precariedade que atinge uma parte significativa da população americana e o que é hoje a maior crise de saúde pública da história dos Estados Unidos, que é a crise dos opioidatos, que, por sinal, era algo onde seria provavelmente um outro destino do Luigi se ele fosse um homem de classe média baixa ou até de classe baixa no meio oeste norte-americano. Para onde é que ele teria ido? Ele teria ido para esses opioidatos de fácil encontro, né, que você compra no mercado paralelo e que são altamente viciantes e que estão destruindo a população de baixa renda nos Estados Unidos justamente pela falta de adimplemento da parte do healthcare system, né, do sistema de saúde privado norte-americano. Essa tensão, ela é uma tensão que tem que ser colocada quando a gente discute esse caso. Não dá para discutir esse caso e despolitizar ele. O que é diferente de dizer que o Luigi estava certo, mas a gente tem que compreender as causas desse tipo de evento, né? E não adianta despolitizar ele e transformar num ato de terrorismo, como se o Luigi fosse um completo deslocado da realidade, fazendo algo que não está dentro de um sistema, que não está dentro de uma história política e de uma história econômica dentro dos Estados Unidos. Professor, eu acho fundamental essa sua fala, trazer essa despolitização, porque um outro termo que eu ouvi diversas críticas a respeito disso, né, diversas ponderações. Um outro debate que se colocou é a respeito de uma dessensibilização a respeito desse caso, né, em relação à violência em específico. Mas a questão aqui, e eu coloco como uma provocação também, porque muita gente diz como que isso não está chocando as pessoas, porque foi um assassinato e tal. Por ser uma motivação política, como você já colocou, professor, ou um caso pontual, até específico de vingança, eu diria que parece que está muito claro também na sua opinião, e eu estou de acordo de que é uma motivação política ali. Agora, a respeito da dessensibilização, não seria anterior? A gente está falando aqui de um assassinato, mas antes disso, a forma como a empresa tratou, né, a healthcare, os seus segurados, os pacientes, né, que são segurados do plano e que não tiveram acesso, o tanto de relatos que surgiram, e aí eu penso nisso quando eu vejo essa mobilização das redes sociais, o tanto de relatos de, eu tive alguém da minha família que morreu, eu tive um problema, pessoas que estão devendo, né, o que é uma epidemia nos Estados Unidos, o tanto de pessoas que estão devendo ou que foram à falência por conta dos planos de saúde, né, da privatização da saúde. Então, eu acho importante abordar esse contexto também para não entrar numa condenação rasa, né, a reação das pessoas perante ao que a gente está vendo. É muito interessante trazer isso. Um dos filmes, uma das coisas que o Luigi traz no manifesto é o filme do Michael Moore, né, o Psycho, que é aquele filme sobre toda a crise no sistema norte-americano de saúde. É um filme que já é bem antigo e é um filme que marcou a época, justamente por denunciar o tamanho do buraco dos Estados Unidos com relação a isso. E já nesse filme, o Michael Moore apontava para essa crise que eu te coloquei agora, que é a crise da transição do modelo de gestão de saúde. Né? Que como que nós vamos lidar com saúde como uma commodity, onde um executivo é premiado não pela eficácia do atendimento, mas sim pela eficácia da gestão.
Porque eficácia de gestão em saúde significa que você está reduzindo os custos para o atendimento, significa então que você está cortando aquilo que é o que você deveria estar fazendo, né? E isso gerou toda aquela polêmica. Então, quando a gente fala de dessensibilização, eu concordo integralmente contigo. Há uma dessensibilização aí que é uma dessensibilização muito mais antiga, que é a dessensibilização da própria questão de tornar a saúde um commodity, tornar a saúde um produto. E eu iria mais longe ainda, que foi onde a gente começou a nossa conversa aqui um pouquinho mais cedo, de falar dessa dessensibilização em termos da questão da violência política norte-americana e da banalização da violência política nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eu quero marcar isso porque eu acho que é importante a gente repetir isso. Os Estados Unidos é um país marcado pela violência política, pela violência armada. Os Estados Unidos é um país que nos últimos 10 anos tornou rotina assassinato em massa dentro de escola. Então, essa dessensibilização, ela não é uma dessensibilização pontual, é uma dessensibilização onde grupos políticos inteiros nos Estados Unidos disseram nos últimos 15 anos que assassinato em massa de crianças em escolas era um preço tranquilo para pagar diante da segunda emenda. Né, diante da emenda da Constituição que diz que o acesso a armas de fogo é livre e não pode ser regulamentado. E então não podemos relativizar isso diante de crianças sendo mortas em escola. Não pode fazer essa relativização. Agora, você vai discutir daí que as pessoas estão dessensibilizadas porque um executivo de uma indústria que é responsável diretamente por negar o serviço que é contratado pelas pessoas, que talvez elas deveriam ter de graça, mas que elas contratam porque elas não têm de graça. E esse executivo é o cara que é responsável e premiado quando as pessoas têm a negativa do serviço e é assassinado por uma pessoa que teve o serviço negado. E todo mundo diz, bueno, acontece, né? Que coisa. E daí a resposta é, dessensibilização diante de um assassinato. Poxa, mas a dessensibilização vem de muito antes desse momento. A dessensibilização vem de um sistema que permite que você compre armas de forma fácil, que compre munição de forma fácil, que permite que empresas que são contratadas para prestar serviços de saúde possam premiar executivos que negam serviço de saúde. Então, esse processo é um processo de dessensibilização social que tem consequências. E parte dessas consequências é o público, de certa maneira, encarar o Luigi, que é uma figura complexa, uma figura controversa, não é uma figura progressista. Você vai ler o manifesto dele, você vai ler as coisas que ele estava escrevendo nas redes sociais dele. Ele era um cara conservador, um cara dessa nova direita, nova norte-americana, que é a da alt-right, e mesmo assim a reação do público mas veja bem, né? Então, essa dessensibilização me parece ter que ser vista nesse contexto maior. Eu também queria trazer, até vou pedir desculpas fazer uma pequena digressão aqui, mas para fazer uma explicação sobre como funciona, né, o nosso mercado de seguro de saúde hoje, né? Porque a gente tem uma regulamentação que é de 2002, falando de plano de saúde individual especificamente. Então, ela é bastante antiga porque praticamente esse tipo de plano não existe mais, né? A gente fala hoje muito de planos corporativos. Então, esse entendimento que a gente tem anterior é de uma relação que precisava proteger o consumidor porque era assimétrica, vamos dizer assim. E no entendimento de quem fez essa regulamentação é porque empresa com empresa, né? Imaginando uma companhia que está contratando alguém e também a seguradora poderia ali discutir de igual para igual. Só para explicar para as pessoas. Mas aí foram surgindo gambiarras no nosso sistema de saúde, né? A gente teve maneiras de contornar essa regulação. Então, oferta de plano de saúde que não são regulados como plano individuais e com o intermediário ali. Então, entre o plano e o consumidor. Depois, e mais bem recente, a gente tem esses cartões de desconto para ter acesso à clínica popular, né? Enfim, eu queria entender um pouco, a gente teve o Obamacare, que não foi um plano assim, nossa, que revolucionou, ele só ampliou a cobertura, mas continua sendo um sistema essencialmente privado nos Estados Unidos. Mas o caminho que a gente tem aqui no Brasil hoje, a gente está seguindo para um modelo
parecido com o dos Estados Unidos, na sua opinião, professor? A diferença que eu diria para os Estados Unidos é que o nosso direito contratual no Brasil ele tende a ser mediado de forma muito mais forte pelas cortes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: embora os Estados Unidos tenham uma estrutura robusta de direito do consumidor, eles não têm o mesmo tipo de relação com cláusulas que nós chamamos no nosso direito de cláusulas leoninas, né, cláusulas abusivas, que nos Estados Unidos. Então, o acesso à justiça como uma moderadora, no caso de negativa de provimento de serviço, por exemplo, ele é muito mais complexo nos Estados Unidos. Ele é mais caro, ele é mais difícil, o judiciário tende a negar os pedidos, dizendo, não, mas você assinou esse contrato. Né? Enquanto no Brasil, o nosso judiciário muitas vezes tem a tendência de mediar um pouco a tentativa dos planos de saúde de negar serviço. E, por outro lado, também, tu tem esse dado, que é um dado importante, que mesmo as pessoas que contratam serviços de saúde privada acabam apelando para o SUS mais cedo ou mais tarde, diante da negativa dos contratos dos privados. Né? E daí a gente tem um problema de capital social no Brasil, que é quem consegue acessar o SUS versus quem vai acessar o judiciário para tentar dar provimento para o que foi contratado. E é óbvio, quem está com um problema grave tem pressa. Né, um paciente que está com câncer, que precisa de um exame. Logo, esperar 4 meses é a diferença entre o câncer ser manejável ou não. Né, e 4 meses é um tempo otimista para esperar pela justiça, muitas vezes. Então, acaba se apelando para o SUS diante dessas negativas. Mas no caso brasileiro, o diferencial, o que torna muito diferente do caso americano, é a existência do SUS. E o que torna um pouco diferente do caso americano é que o nosso judiciário ainda atua mediando essas questões. E a outra questão também que eu acho que é importante te marcar, os nossos planos de saúde e os nossos hospitais, principalmente os nossos hospitais, eles não funcionam como sociedades anônimas. Ou seja, eles não têm os executivos voltados para a validação dos interesses dos acionistas, que é o caso nos Estados Unidos. Então, no Brasil, tu tem uma regulamentação um pouquinho mais rigorosa nesse contexto. Nos Estados Unidos, isso é muito, muito, muito mais financializado do que é no Brasil. Então, essas diferenças, elas são relevantes, o que não quer dizer que o nosso sistema não esteja indo num caminho para uma financiarização, mas ele não está perto ainda de onde está nos Estados Unidos em termos de radicalidade, aonde, né, nessa questão, sobretudo na ação dos executivos de hospitais e de executivos de planos de saúde. Isso no Brasil ainda não está nesse caminho. Estamos indo para um caminho de financiarização? Sim. Esses exemplos de desregulamentação que tu deu são relevantes? São. É um absurdo que alguns planos terceirizam ao ponto de onerarem o SUS depois de onerar o consumidor. Sim, é um absurdo. Mas ainda não está perto do que a gente vê no contexto dos Estados Unidos. A gente tem uma estrutura de atendimento primário mais robusta que a norte-americana nesse sentido. Quero muito agradecer, professor, pela sua presença. O Fabrício Pontinha, professor de Direito e Relações Internacionais. Um prazer conversar contigo. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Gabriela. Foi um prazer mesmo. Espero que a gente possa ter esclarecido para o pessoal um pouco aí dessa situação, que realmente ela é bastante única, né? Com certeza, professor. Obrigada. Até mais. A gente segue por aqui nesse finalzinho em detalhes do ano, porque a gente vai só até sexta-feira, então tem mais 2 dias de programa para você. Mas a gente quer lembrar você que a gente ainda tem conteúdo especial nesse final de ano. Então a gente vai trazer a 2ª temporada da série A Luta pela Esperança, que é uma clássica aqui do ECL de final de ano, com o Chico Pinheiro, com o Frei Beto e também com o pastor Ed René Kivitz, que vão trazer diversas reflexões sobre espiritualidade, cidadania, solidariedade, religiosidade, enfim. A gente vai trazer essa discussão no Natal, trazendo aqui um perfil de cada um deles. Para você que não conhece, tem o Frei Beto, que é o frade dominicano, escritor, o Ed René Kivitz, teólogo, escritor, e também criticou muito a ascensão da extrema-direita, do conservadorismo aqui no Brasil e o uso político da fé. Para você assistir, você pode também assinar o ICL
para assistir os 3 episódios, né, dessa temporada e garantir presentes, que é o livro Jesus Rebelde, do Frei Beto, Santidade, do pastor Ed René Kivitz, e Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, do padre Júlio Lancelotti, além de cartões de Natal exclusivos também. Esses são os presentes que a gente preparou para você nesse Natal. Acesse em detalhesicl.com.br para fazer sua assinatura. Obrigada, agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência Rolê ICL, e a gente está nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Olá pessoal, sou Ed René Kivitz, participo desta série do ICL, A Luta pela Esperança, um presente de Natal para você. Tive uma conversa maravilhosa com o Frei Beto, com o Chico Pinheiro, um momento em que conversamos sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Desejo para você um fim de ano cheio de alegria, de paz, um Natal abençoado para você e para sua família, e espero encontrar você. Vamos lutar juntos por um futuro melhor, por um Brasil melhor, por um Brasil de paz e justiça para todos e todas.